Sejam muito bem-vindos à nossa conferência Liderança Intencional. É muito bom tê-lo aqui no nosso canal do YouTube. Você vai poder nos acompanhar nesses dias. Hoje nós temos a alegria de receber o pastor Rafael Abdala, amigo querido, pastor da PIB de Guarapari, mas de forma especial nosso presidente da Convenção Batista Brasileira. Pastor, seja bem-vindo à nossa igreja, bem-vindo à nossa conferência. Obrigado. É uma alegria tê-lo aqui nesse dia, né, em que estamos abrindo a nossa conferência. E o desafio para nós de desenvolvermos a liderança num contexto da pós-modernidade, em que nós olhamos para a igreja com um olhar diferente, com um olhar desafiador, mas com um olhar também empático, onde hoje nós vemos uma carência enorme das pessoas, não só pela palavra de Deus, mas também pela nossa misericórdia, pela misericórdia de Deus. E eu gostaria já de começar dando boas-vindas, mas também já te perguntando, né, como você tem encarado esse desafio de pastorear a igreja local, ser presidente da convenção, ser pai, ser esposo, nesse contexto tão cheio de atribuições e tão cheio de responsabilidades e tão jovem como você é. Perfeito. Primeiro, pastor, muito obrigado pelo convite. É uma alegria retornar a essa igreja. O irmão sabe da admiração e do carinho que tenho pelo seu ministério. Então, estar aqui no Lago Norte é um privilégio muito grande. Bem, sobre liderança, eu tenho aprendido algumas coisas, tá? Primeiro, nós precisamos definir prioridade. Eu tenho um filho de 2 anos que hoje pode participar, quase 2 anos, que hoje pode participar da maior parte das viagens que eu preciso fazer. Então, boa parte delas, a minha esposa e o meu filho me acompanham. Esse é o cenário de hoje, sobretudo viagens mais longas, para cumprir algumas agendas e etc. Mas esse é o cenário de hoje. Meu filho vai crescer, meu filho vai precisar entrar na escolinha e eu vou precisar revisitar essa agenda daqui e dali. Por quê? Porque dentro do estabelecimento de prioridade, a prioridade que tenho, e isso não é lugar comum, isso não é jargão, isso não é praxe, isso é o que o senhor pode perguntar para Ana Paula, José ainda não responde, né? A prioridade é a minha casa. Lógico. Né? E isso é importante. Depois disso, antes do trabalho denominacional como um todo, a igreja local. É interessante que o cargo denominacional acaba te dando uma notoriedade pública maior, isso é inevitável. Mas se o senhor conversa com qualquer pessoa da minha equipe, eles têm a mais absoluta segurança de que eu sou pastor de Guarapari e que tenho o comprometimento de um trabalho ali. Amo aquela igreja. É a única igreja que eu fiz parte até hoje, é o rebanho aqui onde dedico a minha vida. Então, a igreja é uma prioridade. E claro, agora, a obra da denominação. Então, definidas essas prioridades, né, é muito simples. Esses dias eu recebi um convite e caía no dia do aniversário da minha esposa. E, obviamente, eu não ia. E o colega do outro lado que fez o convite insistiu ainda, né? Faz parte. Mas aí você tem uma prioridade definida e está tudo certo. Raramente eu saio, mas bem raramente, da igreja local aos domingos, que é o momento do maior ajuntamento do povo. Então, primeiro, dentro desse tema de liderança, o estabelecimento de prioridade. Segundo, saber lidar com pressão. Eu estou expondo agora uma série de mensagens que eu dei o título de autocontrole, estou falando de domínio próprio. Eu comecei com Saul, no episódio em que Samuel pede que ele espere 7 dias, porque aí Samuel chegaria, faria um holocausto, um sacrifício ao Senhor e daria da parte de Deus um direcionamento. Mas o exército filisteu chegando, era tanta gente, e os homens, os liderados de Saul, entraram num desespero tão grande que ele se antecipou. Mesmo que no 7º dia, né, ainda não tinha dado a meia-noite, o profeta ainda podia chegar. E justamente quando ele não aprende a lidar com a pressão e erra, o profeta chega, no último momento. Quer dizer, poderia ter lidado um pouquinho mais com a pressão. E aí tem um texto que para mim é muito simbólico. Samuel diz em nome de Deus para Saul que se não fosse aquele erro,
Deus teria confirmado o reinado de Saul para sempre. Deus teria confirmado o reinado de Saul para sempre. Então, o enfermo não teria gritado Jesus, filho de Davi, teria gritado Jesus, filho de Saul. Mas Saul não soube lidar com a pressão. Então, assim, liderar uma instituição que envolve tantas coisas, tantas pessoas, tantas opiniões, ou a gente aprende a lidar com a pressão, ter autocontrole, dominar o próprio coração, ou de fato não nascemos para a liderança. Não nascemos para a liderança. O líder precisa saber lidar com pressão. Boa parte das nossas atitudes vai desagradar um segmento. Verdade. Então, você vai desagradando pessoas. Hoje você vive um mundo mais hostil. Hoje a rede social, até por culpa nossa mesmo, por culpa minha, se torna um lugar de muita exposição, de muitos ataques. Então, saber lidar com pressão é um segundo ponto para mim muito importante. Dentro dessa ideia de pressão, tem as críticas, né? De um lado, a crítica é uma bênção, porque mantém o nosso pé no chão. A nossa função de liderança ministerial acaba que nós abençoamos tantas vidas, consolamos tantas pessoas, estamos presentes nos momentos mais marcantes de famílias, no nascimento, na festa, no luto, e acaba que nós somos tão queridos, sobretudo ali pelo nosso rebanho imediato, que uma boa crítica de vez em quando mantém o nosso pé no chão. Uma boa crítica de vez em quando mantém o nosso coração no lugar. Atribui-se ao Dr. Russell Shedd a frase de que as marcas do ministério não são as condecorações, são as escoriações. Então a gente vai administrando as pessoas. Então administrar pressões seria a segunda coisa que eu pontuaria aí dentro de duas no início da nossa conversa. Muito importante isso. Porque muitas vezes nós olhamos para a nossa realidade e imaginamos que algumas situações só acontecem conosco. Eu ouvi de um pastor muito experiente, certa vez questionado qual era o maior desafio dele, e eu só vim entender isso há pouco tempo, diante da minha situação pessoal, quando questionado qual foi o maior desafio dele como pastor. E ele disse algo do coração, ele disse orar por milagres, o milagre não acontecer e continuar orando por milagre. E a gente vive essa realidade no dia a dia, por isso eu te pergunto, você já viveu algum desafio que mudou o rumo, a rota do seu ministério? Olha, eu confesso, irmão, que dentro da estrutura denominacional que amo, né, foi a igreja que me abraçou. Eu não sou filho de crentes. Eu venho de 4 gerações de uma família muito disfuncional, com problemas de várias ordens. Então tive assim, né, uma infância um tanto quanto delicada e conheci Jesus através da minha tia Bisa, que me levou para umas férias no interior, num distrito bem pequeno de uma cidade do nosso estado, um lugar que eu amo, e ali numa escola bíblica de férias eu tomo a minha decisão por Jesus, e era uma igreja batista. Então assim, eu amo ser batista, amo a denominação, presidi por 2 mandatos a Convenção Capixaba, e agora esse desafio na Convenção Brasileira. O maior desafio, no meu ponto de vista, é guardar o coração. São muitas opiniões, são muitas pessoas. Algumas pessoas que nos são antagônicas, elas conseguem estabelecer um debate muito respeitoso, porque o senhor não é obrigado a pensar o mesmo que eu em determinados temas, mas outras pessoas partem para um ataque, que é verbalmente violento, até certo ponto beira a saída da ética e tudo mais. Então, lidar com isso é um desafio muito grande, não por nós. Né? Eu converso de vez em quando com pessoas que também são pessoas públicas, mas em grau de notoriedade muito maior do que o nosso. Nós somos pastores de igreja local, né? E assim, a gente sabe lidar bem com isso. O ministério vai nos dando casca. Né? Eu já disse em algumas entrevistas, na minha infância, na minha pré-adolescência, eu cuidava do meu pai. Meu pai era tetraplégico, eu dava banho nele, eu dava comida na boca dele. Então, assim, eu tenho uma casca, mas às vezes a família da gente não tem, né? Aí daí a pouco o seu filho cresce
e ver alguém, um ou outro falando isso ou aquilo de você na internet, aquilo que para você que tem casca é algo natural, é o ônus daquilo que você escolheu, ninguém me obrigou a ser líder, foi um caminho que eu escolhi, preciso arcar com as consequências, né? Com o bônus e com o ônus da atividade da liderança, mas você tem família e às vezes isso machuca. Dói mais né? na gente do que neles. Exatamente. Então, assim, esse é um grande desafio, lidar nesse mundo tão polarizado, nesse mundo com tanta gente que não consegue emitir uma opinião desvencilhada do ódio. Eu discordo de algumas pessoas, mas eu não as odeio. Eu discordo. Eu tenho outro ponto de vista. E não consigo encará-las como inimigas. Não estou dando uma aqui de piedoso, não. As pessoas que caminham comigo me conhecem, não. Eu não preciso concordar com você. Eu não posso te odiar. Eu não posso entrar numa campanha para assassinar a sua reputação. Então, assim, esse, para mim, hoje é o grande desafio da liderança. Equacionar o fato de que o mundo de hoje, em que pese os problemas humanos existirem desde o Jardim do Éden, desde a queda, hoje a gente tem um grau de exposição, capacidade de ofensa. As pessoas digitam na internet coisas que não teriam coragem de dizer para o irmão olhando no seu olho, mas se revestem de um poder ao digitar. Então isso é um grande desafio. Amém. Isso é um pouco de tudo aquilo que nós vamos viver nesses dias. Continue nos acompanhando no nosso canal do YouTube. Nós teremos hoje uma mensagem toda especial do pastor Rafael Abdala. Continue nos acompanhando. Deus abençoe vocês. E não percam o ideal de serem líderes. Se Deus desperta algum de vocês para a liderança, é bênção. Verdade. Eu faria, sou novo, né? Então essa frase saindo da minha boca, sou estranho, mas lá vai. Eu faria de novo o que fiz nesse meu curto tempo de vida. Então, assim, liderar é uma bênção. É verdade. Precisa estar preparado, casca, fé em Deus, dependência de Jesus, saber lidar com pressão e avançar. Liderar é uma arte. E, no meu ponto de vista, liderar é uma bênção.